A tarefa que eu vou te dar aqui vai ser um pouco contra-intuitiva. Você vai fingir, você tem sérios problemas para entender o que eu estou falando. Você vai fingir isso aí, quando eu vou fazendo a indução, é como se você tivesse, cara, deixa eu fazer o que eu quero, ao invés de seguir o que o Romano está falando, só por um momento. E aí você vai buscando, eu vou buscar ser o mais claro possível para que você compreenda o que eu estou falando. Tá dando para entender? Paulo, vamos fazer um exercício aqui de hipnose bem profundo. Beleza, dá uma olhada aqui para minha mão. Isso, puxa o ar. Fecha os olhos e relaxa. Muito bem. Caramba, ele está compreendendo muito bem. Ele já está até palpebrando, olha aqui para você ver. Agora, tem uma coisa que é interessante. Paulo, dessa vez, você vai imaginar que todo o relaxamento do seu corpo começa a se concentrar em seus olhos. Puxa o ar. Sinta o relaxamento aumentando cada vez mais, solte o ar e sinta ele mais forte, sinta mais forte nas pálpebras dos seus olhos. Como naquele dia que você podia descansar até mais tarde. E daqui a pouco, só quando eu disser, você vai testar uma única vez e provar para você mesmo que você pode manter os olhos fechados. Quando você tiver certeza, testa uma única vez e mantenha os olhos fechados. Só que dessa vez você vai fingir que você não compreende o que eu estou falando. Viu que ele foi testar e ele manteve os olhos fechados? Ainda assim, porque é desagradável não compreender o que eu estou falando. Como você está fingindo que você não está entendendo o que eu estou falando, você vai abrir os olhos. Viu que é desagradável abrir os olhos? Mas tudo bem, vamos supor que a pessoa ficou forçando e abriu os olhos. O que eu vou falar? Muito bem, Paulo, você abriu os olhos porque você escolheu abrir os olhos. Você compreende que você escolheu, não foi? Da próxima vez você pode escolher mantê-los fechados? Sim. Você sabe como é mantê-los fechados? Você já fez isso antes, não já? Então, da próxima vez, você vai escolher mantê-los fechados. E não porque eu digo, mas porque quando você compreende comunicação e quando você tiver certeza que você vai escolher mantê-los fechados, você vai mantê-los fechados. Isso, puxa o ar, fecha os olhos e relaxa. Muito bem. E dessa vez, eu vou deixar no seu tempo, e só quando você tiver certeza absoluta, você vai mantê-los fechados, você vai testar uma única vez e provar para você mesmo, você vai escolher mantê-los fechados. Só um leve teste. Agora, o que pode acontecer? Pode ser que, por máximo que eu... Repara como a comunicação é clara e ele deveria entender o que eu estou falando, mas vamos supor que por algum motivo ele ainda não entendeu e ele fez força, porque para a pessoa é desagradável abrir o olho nesse momento, porque ele está compreendendo a comunicação, ele quase que tem que fazer uma força contra ele mesmo para poder abrir o olho. Então, imagina que você não entendeu e que você vai abrir o olho de novo e abre o olho e olha para mim. Geralmente ele está sendo uma ótima pessoa, porque ele ainda está abrindo e olhando aqui. Ele está concentrado, só para vocês entenderem. Isso aqui é calibragem, porque eu já faço muito. Tá vendo quando ele ficou olhando para frente? Ele estava confiando em mim. Agora, no geral, as pessoas fazem assim, ó. Ela abre o olho e olha, tipo, deu errado? Como se fosse assim. Agora, imagina, eu não dou tempo para ele falar o deu errado. Eu falo, isso, muito bem, deu para entender? Ele fala, cara, então tá dando certo. Na cabeça dele. É isso que eu preciso que ele compreenda. Então, vamos supor que ele olhou e fala assim, isso, muito bem, Paulo, você tem uma ótima imaginação e agora fica mais fácil para você manter eles fechados. Porque você sabe como é fingir abrir os olhos? Você saberia como é fingir abrir, só que aí você só vai fingir, você vai mantê-los fechados, você sabe como é fazer isso, sabe? Olha para cá, puxa o ar, fecha os olhos e relaxa. Isso, muito bem. Com os olhos fechados, imagina que tem uma maçã aqui assim na sua cabeça. Você consegue imaginar essa maçã aqui assim na sua cabeça? Agora você vai, com os olhos fechados, olhar para a maçã. Você sabe como é isso, não sabe? Quando você tiver certeza, só finge que vai abrir os olhos. Finge que vai abrir os olhos. Isso, você sentiu eles pesados? Isso, pode mantê-los fechados, deixa bem relaxado. Por que eu fiz isso? Agora vem uma sacadinha muito boa. Se você está olhando para cima, é ainda mais desconfortável abrir os olhos olhando para cima. Ele tem que fazer uma força enorme para poder desfazer o que eu estou falando. Está dando para entender? E aqui ele sentiu, você percebeu realmente que seus olhos ficaram mais pesados? Então, o que é a sacada? Ao invés de ser a maçã aqui em cima, o que eu já percebi? Eu coloco ela meio que aqui na testa. Por quê? Porque aqui ele consegue olhar, e ele não consegue olhar para a cabeça dele. Tipo, senão ele ia ter que virar o olho. Ele não consegue literalmente virar o olho para dentro.
Então, no geral, ele vai fazer assim. É como se ele estivesse vendo a maçã aqui na testa. Deu para entender? E aqui, isso fica mais chato de abrir o olho. Nesse caso, é só quando a pessoa tiver com algum desafio para compreender comunicação. Aí eu vou dar os parabéns. Isso cria um convincer. Você percebeu que realmente o olho fica mais pesado? Você percebeu isso? E agora, daqui a pouco, você vai poder abrir e fechar os olhos. Só que dessa vez você vai deixar suas pálpebras extremamente leves e fáceis de abrir. Distribui o relaxamento dos seus olhos para todo o seu corpo agora. Isso, puxa o ar. E distribui mais uma vez o relaxamento. Isso. Muito bem, Paulo, você está indo muito bem, você tem uma ótima imaginação, uma ótima concentração. Outra sacada, tá vendo que eu uso muito? Muito bem. Isso. Por que eu falo isso? Muito bem. Porque a pessoa, ela está se questionando. Será que eu estou fazendo esse negócio direito? Quando eu falo isso, ele, então eu estou fazendo direito. Porque independente do que ele estiver fazendo, ele está fazendo direito. Está dando para compreender? É só calibrar a comunicação. Quando eu falo muito bem, ele, opa, então está funcionando. Ele confia mais no processo. E a partir desse momento, eu falo, daqui a pouco, você vai abrir e fechar os olhos. E quando eu disser, você vai perceber que seus olhos vão ficar fáceis de abrir, só que quando você fechar os olhos, você vai 2 vezes mais profundo. Só quando eu disser, você vai abrir e fechar os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos, relaxa 2 vezes mais profundo. Ele está indo muito bem, para ser sincero. Vou dar exemplo do que pode acontecer. A pessoa manter o olho fechado quando eu falar para ela abrir o olho. Essa é uma coisa que pode acontecer. Nesse momento, são 2 fatores. Um é porque ela está começando a cochilar e ela não está querendo abrir o olho. 2 é porque ela está tão com a sugestão do primeiro exercício que o olho dela ainda está pesado por causa do primeiro exercício. Então você tem 2 coisas para fazer aqui. Uma é você mostrar com mais clareza o que você está querendo dizer e falar para ela isso. Dessa vez você escolheu manter os olhos fechados. Da próxima você vai escolher abrir e fechar com facilidade. Só que quando fechar vai 2 vezes mais profundo. Imagine como é fácil abrir e fechar os olhos. Você sabe como é fácil abrir e fechar os olhos, não sabe? Imagina como está leve as suas pálpebras. Eu dou sugestão clara para ele entender que ele pode abrir e fechar os olhos. Para que da próxima vez, isso. Abre o olho, fecha o olho 2 vezes mais profundo, mais relaxado. Ficou muito mais fácil ele seguir a sugestão. Agora, outra coisa que eu poderia fazer, lembra que é calibragem? Não importa se está certo ou se está errado, a questão é calibragem. Vamos supor que agora, imagina que está bem colado as pálpebras dos seus olhos agora. Isso, isso. Agora, quando eu falar abre os olhos, você vai só ver e vai ver que está colado. Isso. Vai abrir os olhos para você ver, viu que está colado? Pode parar de testar. Viu que ficou colado? Isso pode acontecer nesse momento. E aí o que eu vou fazer? Isso, e perceba como os seus olhos estão pesados e mais colados. Por quê? Eu calibrei. Ele falou, cara, então está funcionando. Percebeu que eu usei a expectativa dele a favor dele? Isso, e perceba como está mais pesado e mais colado. Muito bem, você tem uma ótima imaginação, uma ótima concentração. O que ele pensou? Ele pensou, cara, então está funcionando mesmo. Porque eu fui tentar abrir o olho e não abriu. Deu para entender? Agora, o próximo ponto, eu vou falar para ele relaxar o braço. Isso aqui é muito comum de acontecer. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa, principalmente quando a pessoa já está fazendo curso e ela sabe que eu vou pegar o braço dela, tem vezes que a pessoa faz isso aqui, me entrega o braço. Eu não pedi para ela me entregar o braço. Deu para compreender? Eu ainda não falei para ela me entregar o braço, e ela meio que faz assim, como se já quisesse me ajudar. E a calibragem. Aí tem as estratégias para fazer com isso. Paulo, deixa o seu braço bem pesado, como se ele pesasse 500 quilos, como um pano molhado, mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Aqui, eu vou balançando para ele entender que tem que deixar o braço relaxado. Viu que eu vou balançando para ele entender? Vamos supor que ele ainda não tivesse entendido, deixa o braço mais rígido aí, Paulo. Aqui, ó, eu pego o dedão e começo a fazer assim. Viu que é desconfortável eu deixar o braço mais rígido quando eu vou fazendo assim? E outra, é só alguns centímetros. Tem gente que vai fazer isso, faz isso aqui. É muito comum gente fazer isso. Faz assim, e aí solta o braço, a pessoa fica com medo de deixar o braço cair. Aí ela começa a se bloquear e trazer a mente consciente. Cara, se meu braço cair dessa altura aqui. Deu para entender? Então, é alguns centímetros. E aí, quando eu vou soltar, eu falo agora, exatamente quando eu solto. Só que aí, vamos supor que ele está com o braço rígido. Eu estou fazendo assim, mesmo assim você fica... Por quê? Às vezes ele quer me ajudar. Ele está quase que meio me entregando o braço. Ele está pensando na cabeça dele que ele quer
o processo tanto que ele está assim, vai, mexe no meu braço aí. Só que não é isso que eu estou comunicando com ele. Eu não quero que ele me ajude, eu quero que ele siga o processo, siga o que eu estou falando. Eu quero que ele siga exatamente a sugestão. Se ele estiver fazendo, fica com o braço mais rígido agora, Paulo. E aqui, que ele está ficando com o braço mais rígido, fala, isso, muito bem. E agora imagine como o seu braço, isso, fica mais e mais rígido. Eu não tinha dado a sugestão ainda, porque eu só dei a sugestão, isso, imagina que está relaxado, agora imagina que ele está rígido. Ele pensou, cara, realmente, antes estava relaxado, agora está mais rígido. Ele está pensando ainda que ele está seguindo a sugestão. Pense isso como uma barra de aço, mais firme, mais firme. Isso, uma barra de aço, mais firme, mais firme. 2 vezes mais firme agora, isso sente mais firme. Cara, olha o quanto ele reagiu. Vocês estão de longe, vocês estão vendo, mas a musculatura dele ficou bem mais firme. Olha aqui, olha a mão dele. Tá vendo? E aos poucos você vai deixando ficar mais relaxado mais uma vez, vai soltando o braço, mais e mais relaxado. Quando tocar na sua perna, aí 2 vezes mais profundo agora. Isso, puxa o ar. Solte o ar 2 vezes mais profundo. Percebeu a forma de calibrar de outro jeito? Agora, outra forma de calibrar. Tem gente que começa quase que a fazer isso sozinho. Isso acontece. Às vezes ela começa a tanto querer te ajudar, agora você vai me entregar de novo o braço, como se você estivesse me entregando o braço. Ó. Isso, e perceba que o seu braço começa a ter uma vontade de subir, e vai deixando, permitindo com que ele suba mais e mais, vai sentindo ele subindo, mais, entendeu? Eu vou usando o que ele está fazendo a favor. É um processo de calibragem. Isso, e agora aos poucos você pode deixar ele descendo, 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 ficando bem relaxado. Quando toca na sua perna, relaxa. Percebeu? Que independente do que ele fizer, ele está comunicando. É isso que eu estou querendo te dizer. Não existe não ter resposta, existe alguma resposta. Eu só tenho que entender qual a resposta que a pessoa está tendo para usar a resposta dele a favor do processo de calibragem. Quando fala assim, cara, ele não tem resposta, ele tem alguma resposta. Você tem que entender qual a resposta ele está tendo. E a partir desse momento, eu vou dizer que está cada vez mais fácil, cada vez mais rápido, e que ele entendeu, que ficou muito mais fácil, muito mais simples o processo de mental agora. Já temos todo o relaxamento físico, vamos para o relaxamento mental, é muito mais fácil, muito mais rápido de ser realizado. Por que eu falo isso? Porque eu penso, cara, até agora foi tudo de boa, então o próximo vai ser de boa também. Então, logo em seguida, daqui a pouco, a gente vai começar uma contagem, por exemplo, a partir de 400, de trás para frente. Em voz alta, lentamente, no seu tempo, você vai começar essa contagem. Só que você vai perceber que quando chegar por volta do número 397, talvez antes disso, você vai deixar esses números sumirem, porque eles vão ficando confusos, você não vai ficar querendo contar isso, não é verdade? Então, em voz alta, pode começar a contar. 399. Vai ficar confuso, vai deixar ele embora. 398. Concentre no seu braço aqui, ó. Deixa embora. Quando eu soltar, some agora. Vai embora. Deixou ele dizer? Viu que legal? Até se a pessoa buscar, tentar, fica desagradável. Ela tem que fazer uma força gigantesca. É tipo se eu tivesse te perguntar quanto que é, por exemplo, 17 vezes 14. Você vai ter que ficar fazendo conta na sua cabeça para poder voltar. Então é desagradável. Ela pode responder, se ela ficar racionalizando, ela vai responder de novo, mas ela não é o que ela quer. Tá dando para entender? Nesse momento, o que é a sacada? Ele não consegue prestar atenção em 2 coisas exatamente, focar ao mesmo tempo. Quando eu pego aqui, peço para ele concentrar aqui, ele fala, cara, então eu vou ter que esquecer esses números. Se eu tenho que concentrar em outra coisa, vou ter que esquecer esses números. E quando soltar, ele lembra da sugestão anterior, que foi de relaxar quando tocar, fala, cara, chegou a hora de esquecer isso de verdade. Deixar isso pra lá, não vou precisar deles agora. Deu pra compreender? E agora, aqui, cara, se ele já conseguiu fazer tudo isso e conseguiu compreender comunicação, se eu pedir outra coisa de comunicação, fica mais fácil para ele compreender. Que seja lembrar de um momento, que seja vivenciar alguma coisa futura e por aí vai. Entendeu para que serve a indução? Agora, outra coisa que pode acontecer aqui. Isso acontece às vezes. Paulo, agora da próxima vez que eu pedir para você contar os números, você vai lembrar os números agora, só que quando eu pedir para você contar os números, você vai contar muito rápido, como se você não tivesse nem aí porque eu tivesse falado. Começa a contagem de 400 de trás para frente, quando chegar por volta do número 397, você vai dar vontade de parar de contar. Pode começar a contar.
400, 399, 398, 395, vai ficando confuso, 200, 293, ele vai ficando confuso, concentra na sua mão, puxa o ar, solta e deixa invisível. Percebeu? Que ele, cara, ele falou assim, cara, que negócio confuso, não fica chato de contar. Eu vou falando uns números, que ele fala, cara, que bagunceira é essa? Ele está sentindo isso. Ele tem que fazer muita força cognitiva para continuar contando. É como se ele estivesse indo contra tudo que você está falando. Ele pode, se ele fizer força, ele vai conseguir ir contra. Mas não é o que ele quer e não foi o nosso acordo. Porque o nosso acordo foi, siga as sugestões. Tá dando para entender? E agora outra coisa, viu que eu vou confundindo ele falando outros números? Essa questão do braço facilita muito. Outra coisa que eu posso fazer, vamos supor que ele fez e chegou lá no, vamos supor que fosse de 400, ele chegou no 384, 386 já, não contou mais de 10 números, faz isso, muito bem. Agora vamos começar de novo, você vai começar a contagem a partir de 1397, de trás para frente, para que ele fale, cara, agora vai ter que começar de mais alto, eu achei que eu ia chegar no zero. Agora você começa num número mais difícil. Ele fala, a própria pessoa fala assim, cara, não, deixa eu parar de contar esse negócio. Tá dando para entender? O processo é ele compreender o que eu estou querendo dizer e que ele tenha vontade de parar de contar porque ele quis. Beleza? A partir daqui, muito bem, você tem uma ótima imaginação, uma ótima concentração e daqui a pouco vamos para o aprofundamento, no caso, aí pode ser descer degraus, caminhar em direção à luz, entrar no elevador e descer, e por aí vai. Paulo, muito bem, você sabe que você gosta muito de hipnose, pode voltar nesse estado cada vez mais rápido, cada vez mais profundo. Puxa o ar, solta o ar, muito disposto, muito feliz no seu tempo, você pode abrir os olhos, esticando os braços, sentindo a energia no seu corpo. Isso, muito bem. Tava bom ficar com o olho fechado. Estica o braço aqui assim, ó, cheio de energia. Palmas para ele. Aqui, ó, uma sacada. Na hora que a pessoa está despertando, procure fazer ela fazer algum exercício assim, ou esticar os braços, fazer alguma coisa assim. Por quê? Isso quebra o estado também. E não, evita aquela questão que a gente ia falar de ressaca hipnótica. Para isso que serve. Opa, relaxa aqui. O que você almoçou amanhã mesmo? Eu quero uma salada. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque isso quebra o estado. Então, se ele tivesse qualquer tipo de ressaca hipnótica, sai.